Olá, eu sou o Wagner, professor de Educação Física e ex-diretor de atividades socioeducativas do CAIB Belfor Roxo, Baixada Fluminense, Degase. Estarei aqui para falar com vocês um pouco sobre esporte e socioeducação, né? Especificamente nessa primeira parte, nós estaremos falando sobre a importância do esporte para a vida de uma maneira geral, mas especificamente para a socioeducação também. E vamos falar também algumas questões a se considerar quando a gente se propõe, né, a desenvolver uma proposta de atividade socioeducativa, atividade esportiva, né, no ambiente socioeducativo de uma unidade de internação do Degase. Ou também uma unidade de semiliberdade, também, né, uma unidade do Degase de uma maneira geral. Bom, primeiramente a gente... Falando do esporte, né, de uma maneira geral, o esporte ele tem essa função, né, ele proporciona a quem pratica, né, um desenvolvimento humano, né, no seu aspecto emocional, no seu aspecto físico, e isso traz inúmeros benefícios para o ser humano. Quando a gente leva esse tipo de benefício para a juventude, a gente consegue perceber que existe uma potencialização desses benefícios. Então, assim, é o momento em que o jovem se disponibiliza, ele consegue ter habilidades e competências, consegue desenvolver essas habilidades, essas competências que tanto buscamos, né, na parte de educação, né, lembrando que socioeducação ela tem uma vertente forte de educação, né, mas voltado também, né, conjugando os elementos sociais. O esporte, nesse sentido, contribui muito, né, para o aspecto do desenvolvimento do jovem, e na socioeducação não é diferente, né? A gente pode perceber que, quando falamos de socioeducação, o esporte ele ajuda muito na qualidade de vida do socioeducando, né? E também ele é um elemento muito forte de transformação social, né, desse socioeducando, o que faz com que ele possibilite a ele cumprir melhor a sua medida socioeducativa. E também a gente pode dizer que o esporte ele é um elemento socioeducador de alta eficiência, né, principalmente quando a gente quer retirar aspectos positivos, né, do atendimento socioeducativo e também do cumprimento da medida socioeducativa. Nós vamos ver alguns exemplos em breve que, na verdade, de uma certa forma, eles vêm ratificar isso que a gente está abordando aqui, né? No momento, a gente tem aqui imagens, né, de atividades esportivas sendo realizadas por jovens e essas imagens, né, demonstram aí como a prática esportiva na juventude, né, pode ser muito benéfica. A gente percebe, né, que elementos como a dedicação, elementos como a força de vontade estão presentes, né, principalmente quando a gente vai para um momento importante da prática esportiva, que é a competição. Nós vamos falar também dessa questão da competição em breve, também aqui nesse momento. Uma coisa importante para a gente destacar a respeito do esporte e socioeducação é que ele tem previsão na legislação, né? Tem previsão no ECA e no SINASE. Então, vou mostrar para vocês aqui uma imagem do trecho da legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente e também uma imagem do trecho do SINASE que aborda também essa questão, né, do esporte, cultura, esporte, lazer, né, no ambiente socioeducativo, visto que o SINASE é a referência, né, do atendimento socioeducativo. Outro aspecto muito interessante que o esporte agrega à socioeducação é a questão do protagonismo juvenil. O protagonismo juvenil é um dos pilares muito importantes para que exista um bom atendimento socioeducativo e um bom cumprimento da medida socioeducativa também. Então, nesse aspecto, a gente consegue, né, perceber com clareza, né, o protagonismo juvenil, visto que o esporte ele te coloca num ambiente diferenciado do seu dia a dia, onde você tem regras específicas, onde você tem funções específicas. Podemos falar, né, tanto dos esportes coletivos quanto dos esportes individuais. Você desempenha uma função, você tem um treinamento para isso,
e em cima desse treinamento você consegue montar o seu aporte, né, de possibilidades que o esporte vai te trazer. O esporte, por ele trazer o jogo junto da atividade física, ele consegue, né, a atividade também às vezes apenas intelectual, ele consegue fazer com que a gente se coloque em um outro momento e a partir daí trabalhe coisas que a gente não poderia trabalhar no nosso cotidiano, como inteligência emocional, como tomada de decisões, e isso realmente é muito importante, né? E isso acaba, num ambiente socioeducativo, sendo fundamental, né, para que o socioeducando se desenvolva e possa crescer enquanto ser humano nesse momento do cumprimento da medida. Voltando a falar um pouco sobre esporte novamente, o esporte mais utilizado, né, o que seria mais indicado no ambiente socioeducativo, dentre os 3 possíveis, é o esporte educacional. Nós teríamos também o esporte participação, que seria, né, a gente conhece como a pelada, aquela que as pessoas se juntam, né, para praticar um esporte de uma maneira informal. Tem o esporte competição, que já é o profissional, formalizado, com as suas federações, e também o esporte educacional. Esse é o mais adequado, né, o educacional, para a gente trabalhar nas unidades socioeducativas, visto que ele traz as questões de formação de atleta, formação de estudante-atleta, é onde vai se ensinar, né, os fundamentos do esporte, os aspectos técnicos, táticos, e a partir daí o socioeducando vai desenvolver uma aprendizagem ou já vai trazer alguma coisa, né, da sua vivência, da sua história e agregar a esses novos conceitos que vão sendo colocados para ele e desenvolver em cima daí os procedimentos que ele vai ter com relação à atividade esportiva em si. Destacando dos esportes individuais, a gente pode colocar aqui 2 bem interessantes, que é o xadrez, né? Por que estamos falando dele? Porque é um esporte que não demanda uma grande estrutura para ser realizada, você realiza numa sala, com uma mesa, 2 cadeiras, tabuleiro, e você consegue realizar a atividade do xadrez. E o tênis de mesa, também é outro esporte individual, e você consegue adaptar uma mesa, tendo uma rede, um kit básico aí de tênis de mesa, você consegue desenvolver. Dentre os coletivos, a gente pode destacar o basquete, né, o voleibol, o futsal e o handball, que a gente chama do quadrado mágico, ou quarteto fantástico, que geralmente é muito trabalhado nas escolas. Esses esportes, sim, demandam de uma quadra, demandam de uma estrutura um pouco maior, mas mesmo quem não tenha na sua plenitude uma quadra ou uma arena específica para essa prática esportiva, pode, na medida do possível, adaptar isso e a gente vai poder ver isso num momento mais à frente, né, dos nossos estudos aqui sobre esporte e socioeducação. Outro aspecto que eu gostaria de considerar bom, temos a noção da importância do esporte. Então, quais elementos que nós vamos considerar para desenvolver uma proposta na nossa unidade socioeducativa de esporte? Bom, tem alguns aspectos que são importantíssimos aqui que eu vou colocar para vocês, que eu acredito que devem ser considerados quando a gente vai colocar o esporte, né, numa unidade de atendimento socioeducativo. Bom, o conhecimento prévio, quando você vai fazer lá a divisão dos socioeducandos, o conhecimento prévio dele do esporte, é importantíssimo que a gente considere. Se ele já praticou algum esporte, se ele tem alguma vivência no esporte, isso vai agregar, né, e tornar mais, vai qualificar, né, na hora de você fazer a distribuição dos alunos, né, e na hora que você vai elaborar uma proposta, olha, vamos fazer tantos socioeducandos em tal momento, enfim, né, considerar a vivência do socioeducando nesse momento é importante. Outro aspecto interessante é o interesse, né? Você vai trabalhar o esporte prioritariamente com aqueles jovens que têm um interesse na prática esportiva. Isso aí realmente é fundamental, isso também qualifica, né, a elaboração de qualquer projeto nesse sentido. Outro aspecto interessante, aí a gente vai retornar ao que é o esporte individual e coletivo e que tipo de esporte a gente pode colocar, é a questão dos recursos físicos e recursos humanos, né? Qual é a qualificação dos profissionais que a gente tem para a realização dessa proposta de prática esportiva na unidade e qual a estrutura física que a gente tem, a parte do material. Aí a gente vai falar um pouco da estrutura do DEGAS e falar um pouco da CECEL, né? Que é a Coordenação de Esportes, Cultura e Lazer,
que sempre dá uma ajuda nesse sentido. Então, é importante que se faça essa ponte, né, com a coordenação, e a partir dessa ajuda que a coordenação, desse apoio que a coordenação dá, você desenvolver o seu projeto e também eventuais parcerias que podem vir a surgir, né, alguém que vai fazer doação de material, alguém que vai contribuir de alguma forma para o projeto, fazer também essa atuação via coordenadoria para que a gente possa ter um pleno desenvolvimento da parceria e a partir daí conseguir tocar o projeto à frente. Uma coisa também muito importante é que os profissionais envolvidos na prática esportiva tenham uma vivência dessa prática esportiva, se possível, na mesma unidade, né? Então, se a gente vai se trabalhar o futsal, por exemplo, é importante que exista um momento em que exista a prática do futsal para o profissional, para que ele possa entender os benefícios, para que ele possa sentir realmente quanto é importante, né, essa prática, essa atividade para os sócio-educandos e quando isso vai agregar, inclusive, no próprio trabalho dele e no dia a dia, né, da convivência com os sócio-educandos. Eu acho que essa vivência ela é importante, ela é crucial para que você tenha o desenvolvimento de um bom projeto. E, por fim, as questões realmente de segurança, né? A gente observa muitas questões do quantitativo, com relação a agentes, com relação a sócio-educandos, o tempo de trabalho, a periodicidade, o que a gente precisa, né, para poder desenvolver. Se eu vou conseguir apenas 3 sócio-educandos, 3 alunos, 4 alunos, 5 alunos, devido ao quantitativo que se tem. Importante, acredito que é você ter isso bem claro, sistematizar, organizar e a partir daí você, em cima daquilo que você pode desenvolver, você tentar dar o melhor de si e a partir daí conseguir desenvolver, proporcionar essa prática da atividade para a sua unidade. É muito importante a gente compreender todos esses aspectos, todos esses elementos, né, de importância, do que considerar quando a gente pensa em atividade socioeducativa nas unidades, para que a gente, na nossa prática, no nosso dia a dia, consiga desenvolver um projeto adequado que vá agregar, né, não só na questão do dia a dia da unidade, mas também no cumprimento da medida socioeducativa de todos os jovens atendidos em cada unidade. Ficamos por aqui. Na próxima parte a gente vai abordar outros aspectos bem importantes sobre esportes e socioeducação. Até lá!